E será que está mesmo chegando o momento da virada das ações do Bradesco? Afinal, o mercado já está com alta expectativa, uma vez que está chegando a apresentação do segundo trimestre do ano de 2024. Assunto que não agrada aos investidores, agora a respeito da Petrobras, porque existem avaliações no mercado dizendo que o momento é desafiador para o pagamento de dividendos extraordinários da companhia. Já o Itaú está vendo alto risco para o Brasil e acabou elevando as projeções para o dólar e também para a inflação do país. Mas vamos ver também fato relevante a respeito da Klabin, sobre o projeto Caeté e também pagamento de bonificação de ações. E comunicado ao mercado da Copel, dizendo que a empresa vai aumentar suas receitas anuais. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e vamos começar com essa matéria falando sobre a economia do país. Afinal, todas as empresas listadas na B3 dependem, pelo menos em parte, ou na sua totalidade, do que acontece com a economia brasileira. E aqui, o Itaú está vendo risco alto para o país. Inclusive, acabou elevando as projeções para o dólar e também para a inflação. No último relatório de avaliação econômica do Banco Itaú, ele está trazendo uma revisão quanto aos impactos diretos e indiretos da desvalorização cambial. Afinal, estamos vendo a comparação do dólar americano contra o real simplesmente decolando nas últimas semanas, chegando até mesmo aos R$ 5,70 um dólar por real. É claro, nas últimas 3 semanas até houve aqui uma correção nos R$ 5,70 e até a data de gravação desse vídeo aqui, caindo 4,88%, chegando aos R$ 5,42. Mas a motivação do Banco Itaú para suas projeções do dólar e para a inflação para os anos de 2024 e 2025 foi deteriorada de acordo com fundamentos econômicos domésticos, ou seja, dentro do próprio Brasil, além do aumento da percepção de risco e impactos recentes na própria inflação do país, especialmente no setor de alimentos e combustíveis. Afinal de contas, também temos visto aumento dos combustíveis. Então, por um lado, temos que a Petrobras está mantendo realmente a sua política de precificação dos combustíveis como ela havia prometido, ou seja, a nova presidente da companhia, Magda Chambriard, ela havia informado que iria manter a política de preços. Inclusive, tem vídeo aqui no Ativo Virtual falando sobre esse assunto, no Giro Rápido do Mercado, exatamente o mesmo quadro desse vídeo aqui. E isso é ótimo para os acionistas, afinal de contas, aumenta a lucratividade da empresa e deixa ela competitiva no mercado ao mesmo tempo. E é claro, acaba ajudando no pagamento de dividendos. Por outro lado, isso afeta diretamente a inflação do país. Afinal, se o preço dos combustíveis é elevado, então logo encarece toda a logística do país e, por consequência, o preço final de vários produtos e serviços também. Por isso, o Itaú ajustou suas expectativas para a taxa de câmbio, agora prevendo que o dólar possa chegar ou fechar nos R$ 5,30 até o final deste ano de 2024, acima da previsão anterior, que ficava nos R$ 5,15. Como eu mostrei, a máxima do câmbio chegou aos R$ 5,70, mas as previsões do Itaú ficam mais pessimistas para o ano de 2025, onde a projeção do Itaú também subiu, de R$ 5,25 para R$ 5,40 por dólar. Então, de acordo com o Itaú, essa revisão está considerando a depreciação do real e dos seus efeitos sobre os preços internos, especialmente em bens industriais e alimentícios, além do recente aumento dos preços da gasolina. Mas não só da gasolina, afinal de contas, o preço do barril do petróleo, o Brent, ele é cotado em dólar. Se aumenta a disparidade entre o dólar e o real, ou seja, o câmbio fica desfavorável para o real, ele desvaloriza frente ao dólar, então vem a política da Petrobras de reajuste dos seus preços para que ela não fique no prejuízo e mantenha sua competitividade internacional e aumenta os preços dos combustíveis no mercado interno também. Já em relação ao IPCA, o Itaú revisou suas projeções para 4% em 2024 e 2025, sendo que anteriormente a previsão era de 3,8% em 2024 e 3,7% no ano de 2025. Esse relatório também destaca que parte dessa revisão se deve aos impactos diretos e indiretos da desvalorização cambial, exatamente como falamos até aqui. Mas o relatório ainda adverte: o balanço de riscos para a nossa projeção permanece assimétrico para cima. Um câmbio ainda mais depreciado pode gerar efeitos adicionais sobre os alimentos e bens industriais. Além disso, a possibilidade de um mercado de trabalho mais apertado pode resultar em uma inflação de serviços mais elevada, próxima a 6%, acima da projeção inicial dos 5,5%. O economista-chefe do Banco Itaú, Mário Mesquita, também afirmou
sem a confiança de que a regra de gasto será respeitada, há um risco significativo de retorno a uma trajetória insustentável de dívida pública. E sobre as projeções de crescimento e taxas de juros, apesar das revisões nas expectativas de câmbio e inflação, o Itaú manteve suas projeções de crescimento para o Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB, inalteradas, com projeções de 2,3% para 2024 e 1,8% para o ano de 2025. Então, pelo menos, nas projeções do Banco Itaú, eles estão vendo o país crescendo. Mas mantiveram a taxa Selic de 10,5% até o final do ano de 2025, contrariando inclusive as projeções do Boletim Focus. E para você, o que representa isso aqui? Na sequência, vamos falar do Banco Bradesco, que o mercado já está enxergando que o segundo trimestre pode ser um momento de virada para o banco. Se viermos aqui no site do Ativo Virtual, no menu Ferramentas Calendário de Resultados, temos acesso a um consolidado de todas as empresas listadas na B3 que já divulgaram a sua apresentação dos resultados do segundo trimestre. E o Bradesco divulgou que a sua apresentação vai ser no dia 5 de agosto, antes da abertura do mercado. E exatamente como podemos ver diretamente no site de Relações com os Investidores do banco, em calendário de eventos, aqui no mês de agosto, o banco informa videoconferência e divulgação dos resultados, ou seja, é antes da abertura do mercado que o banco vai trazer para nós, investidores, qual o resultado do desempenho do segundo trimestre dele. E ainda antes da abertura do mercado, vai ter a apresentação da alta direção do banco sobre os indicadores conquistados no segundo trimestre. Então é claro que isso vai trazer oscilações na Bolsa de Valores. E a expectativa do Santander é que o banco vai lucrar 4,2 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, o que ainda vai corresponder 5% de queda na comparação anual. Ou seja, segundo trimestre do ano de 2024 contra o segundo trimestre do ano de 2023. E ainda por cima com um retorno sobre patrimônio líquido de 10,7%. Mas o que isso significa? Se observarmos aqui o primeiro trimestre do ano de 2024 na apresentação de resultados do Banco Bradesco, se o Banco Santander estiver certo a respeito das expectativas da lucratividade do Banco Bradesco, ele vai estar em estabilidade, ou seja, estagnado nos 4,2 bilhões de reais, que foi o mesmo resultado que ele obteve no primeiro trimestre deste ano. A diferença aqui é que, nesta comparação, houve um aumento impressionante de 46,3% na comparação com o quarto trimestre do ano passado. No entanto, quando a comparação ocorre com o primeiro trimestre do ano de 2023, houve uma queda de 1,6% e um ROI de 10,2%. Então, esse lucro seria uma estabilidade de resultados, ainda que represente uma queda de 5% na comparação com o segundo trimestre do ano passado, mas com o ROI, ou seja, o retorno sobre patrimônio líquido, de 10,7%, um aumento de meio ponto percentual. Ainda assim, o Santander informa que o banco deve observar crescimento no crédito, beneficiando a receita. Por outro lado, a margem financeira poderá prejudicar essa melhora, considerando as expectativas de taxa de juros mais elevadas. E ainda destaca que a recuperação dos lucros do Bradesco é um longo caminho, dizendo: esperamos que os resultados do segundo trimestre sejam piores do que as expectativas consensuais, ou seja, as expectativas do mercado. Mesmo assim, ainda vemos o ponto médio da orientação final implícita da administração como alcançável no ano de 2024, o que coloca o Bradesco em um momento de decisão. Aqueles que acreditam estão aproveitando os preços na Bolsa de Valores, porque afinal de contas, as cotações BBDC4 desde o início do ano vêm caindo fortemente aqui na Bolsa de Valores. Se considerarmos o dia 26 de dezembro de 2023, ou seja, essa semana aqui, porque estamos olhando o gráfico semanal, a queda até as cotações atuais desta semana representaram 23,52%, ou seja, uma forte queda nas cotações, saindo dos R$ 16,51 até os R$ 12,65. Então, sem dúvida nenhuma, para quem acredita na governança do banco e na expectativa do banco recuperar sua lucratividade e melhorar a sua carteira de crédito com menos provisões de crédito de liquidação duvidosa, estão aproveitando esses descontos na Bolsa de Valores. Até mesmo os analistas do Banco Santander estão confiantes que o Bradesco vai entregar o que prometeu no seu guidance. Além disso, o Santander espera que as despesas de provisionamento aumentem 6%. Em termos trimestrais, traduzindo assim, num índice de cobertura praticamente estável de 163%. Por fim, os analistas veem ainda um crescimento de 2% nas despesas do trimestre, impulsionado principalmente pelas despesas de pessoal, à medida que o Bradesco muda seu mix de pessoal. Atualmente, o Bradesco, com as ações BBDC4, que são as ações mais líquidas do Bradesco na Bolsa de Valores, nessa cotação dos R$ 12,64, estão desvalorizando 18,05% nos últimos 12 meses.
O PL é bom, de 10,33, embora tenham bancos mais baratos do que ele. Só lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. Mas sem dúvida nenhuma, o banco está muito descontado em relação ao seu valor patrimonial, em 19%. Ou seja, o que ele vale na Bolsa de Valores é 19% abaixo do que de fato ele vale no papel. E ainda por cima pagando um dividend yield de 10,40%. Quem diria Banco Bradesco chegando a um dividendo de 2 dígitos. E é por isso que eu estou dizendo que quem acredita nos fundamentos do banco está aproveitando as cotações atuais. Mas só há uma forma de conseguir fazer isso, estudando. E é por isso que eu te convido a deixar nos comentários abaixo se você gostaria que eu trouxesse o Fique Preparado do segundo trimestre do ano de 2024 dos resultados do Banco Bradesco. Afinal, ele não tem o menor PL, mas o PVP dele realmente está chamando a atenção. E, essencialmente, um banco ele é valorizado pela sua carteira de crédito. E a Petrobras, novamente saindo em manchetes falando sobre a dificuldade de pagamento de dividendos extraordinários. A avaliação aqui é do Banco Santander, que está estabelecendo um preço-alvo das ADRs da Petrobras em 17 dólares. No momento de gravação desse vídeo, a ADR da Petrobras está em 15 dólares e 20 centavos. E as cotações de PET-R4 em R$ 38,40. E segundo o Banco Santander, a Petrobras está enfrentando momentos mais desafiadores do seu planejamento estratégico 2024 e 2028, destacando que os dividendos são os principais motivos para a recomendação neutra, ou seja, o Santander não está recomendando nem compra e nem venda das ações PET-R4. E eles estão prevendo que o planejamento estratégico, juntamente com outros desembolsos de caixa, vão reduzir a posição de caixa da Petrobras a níveis críticos, deixando pouco espaço para pagamentos extraordinários de dividendos no ano de 2025. E como a maior parte da comunidade do ativo virtual investe para o médio e longo prazo, então é importante saber esta visão aqui do Santander para o ano de 2025. A empresa planeja uma série de lançamentos de navios de exploração, que são os conhecidos como FPSOs, embarcações que são capazes de fazer uma linha de produção completa do petróleo e que podem levar a dívida bruta da companhia a ultrapassar o limite dos 65 bilhões de dólares. E sabemos, ou pelo menos quem acompanha o ativo virtual sabe, sobre a política de pagamento de dividendos da Petrobras. Inclusive, não muito tempo atrás, eu trouxe o Fique Preparado, que é o quadro do ativo virtual, que eu faço o raio-x das empresas, além de trazer perspectivas, projeções e preço-teto. Então, se você tem interesse em conhecer a fundo o que está acontecendo com a Petrobras, os últimos resultados e também a política da companhia, basta assistir o Fique Preparado que eu trouxe aqui no canal. Isso há quase um mês atrás. Sendo que esse cenário pode impactar negativamente a política de dividendos baseada no fluxo de caixa livre, já que manter a dívida abaixo desse limite é essencial para continuar remunerando bem os acionistas. E quais são os desafios e as possibilidades de acordo com o relatório do Banco Santander? Além desses investimentos em FPSOs, outras saídas de caixa, como dividendos extraordinários, acordos fiscais, como vimos recentemente também aqui no Giro Rápido do Mercado, e potenciais fusões e aquisições, também recentemente trouxe aqui no canal, podem pressionar a posição de caixa da Petrobras, ficando entre 9 e 10 bilhões de dólares, o que é perto de uma referência de 8 bilhões. E assim, o relatório do Santander está ressaltando que há pouco espaço para pagamento de dividendos extraordinários, além dos 4,5 bilhões de dólares que já estão previstos para serem pagos no segundo trimestre do ano de 2024 e primeiro trimestre do ano de 2025. Também, quem tem acesso à área exclusiva para membros aqui do canal, tem acesso ao Radar de Dividendos, que é a ferramenta do ativo virtual que monitora todos os eventos de pagamento de dividendos, até mesmo as atas de reuniões, ou seja, anúncios que nem aconteceram. E lá, já trouxe várias vezes aqui no canal esses pagamentos de dividendos. Entretanto, há a possibilidade da Petrobras aumentar o teto da dívida para além dos 65 bilhões, permitindo absorver arrendamentos adicionais sem reduzir o endividamento financeiro da companhia, embora essa opção ainda seja incerta. E aqui, para alívio dos acionistas da empresa. Isso tudo porque a Petrobras está numa encruzilhada estratégica onde as decisões tomadas nos próximos anos vão ser cruciais para o futuro financeiro da empresa. E recentemente, também trouxe aqui no Ativo Virtual, no Giro Rápido do Mercado, falando sobre o fim do pré-sal que está chegando e a empresa precisa encontrar novas reservas significativas de petróleo. Então, investidores e analistas permanecem atentos às movimentações da empresa, especialmente no que tange a gestão de dívida e a política de dividendos. E com um planejamento ambicioso e desafios significativos à frente, a Petrobras continua sendo uma peça central
no cenário econômico brasileiro. E atualmente a empresa está valorizando mais 56% nos últimos 12 meses, com PL de graça 4,54, mas lembrando, esse aqui é o retrovisor, indicador do passado. Por isso que eu sempre convido a nossa comunidade a continuar estudando a respeito das empresas que se pretende investir ou já é acionista. E o PVP mostra que a empresa está 23% acima do seu valor patrimonial, mas o dividend yield continua impressionando, de 16,46%, ainda mais com toda essa valorização. E a Klabin trouxe fato relevante. Lembrando que a Klabin é uma das maiores empresas do setor de papel e celulose do Brasil, e ela anunciou um movimento estratégico significativo, em que a Klabin adquiriu 100% do capital social da Arauco Florestal e também da Arauco Forest Brasil. Além disso, a Klabin comprou indiretamente 49% do capital social da Florestal Vale do Curisco e 100% dos empreendimentos florestais Santa Cruz Ltda. Esse conjunto de aquisições foi denominado Projeto Caeté. O valor da transação é de 1,160 bilhões de dólares, onde o Projeto Caeté contempla a compra de 150 mil hectares de área total, substancialmente no estado do Paraná. E com essa operação, a Klabin concluiu a expansão de terras no Paraná para o abastecimento do Projeto Puma II, que antecipa o atingimento da autossuficiência, alvo de madeira e, como consequência, diminui os investimentos futuros estimados, principalmente relacionados à compra de madeira em pé de terceiros. Além disso, reduz os custos operacionais de colheita e transporte de madeira, melhorando o custo de caixa total da companhia. Além de tudo isso, após a colheita do ciclo atual de madeira, a Klabin vai superar seu alvo de autossuficiência de 75% de madeira própria em cerca de 60 mil hectares produtivos. E nem precisa falar que isso tudo aqui aumenta muitíssimo a competitividade da Klabin, mostrando novamente que as decisões da companhia estavam certas, mesmo quando o mercado estava criticando a empresa. E com isso, saiu esse fato relevante no dia 16 de julho, justamente para confirmar a conclusão da operação que foi efetivada após a verificação das condições suspensivas acordadas. Ou seja, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ou seja, o CAD, aprovou a movimentação que aconteceu com a companhia e, por consequência, a operação foi aprovada pelos acionistas da empresa na Assembleia Geral que aconteceu no dia 16 de abril de 2024, dizendo que realizou o fechamento da operação na qual adquiriu, por meio das controladas da companhia, 100% do capital social das empresas que eu havia citado, do então Projeto Caeté. E também vamos falar desse fato relevante relacionado à Klabin no dia 16 de abril de 2024, onde a Assembleia Geral da empresa aprovou o aumento de capital da companhia em 1,6 bilhão de reais, indicando que a empresa realmente está com intenção de continuar crescendo e expandindo no mercado. Um ótimo sinal que a governança da empresa e a alta direção está de olho no futuro. E todo esse valor vai ser mediante a capitalização de parte do seu saldo de reserva para investimentos e capital de giro, emitindo novas 562 milhões de ações aproximadamente. A empresa ainda reforça: as novas ações decorrentes da bonificação terão os mesmos direitos conferidos pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável às ações da companhia já existentes da mesma espécie, inclusive os dividendos e os JCPs que já venham a ser declarados após a sua emissão. Então, qualquer nova emissão de direitos de proventos da companhia, seja dividendos ou JCP, logo depois da emissão dessas novas ações, os acionistas que as possuírem já vão ter direito de receber também o pagamento dos dividendos. E as ações resultantes da bonificação, que compõem as ações unit, serão agrupadas na proporção de uma ação ordinária e 4 ações preferenciais para formar novas units. Obviamente, afinal, cada ação KLBN11, que são as ações da companhia, são compostas por uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. Então, esse documento apenas está chamando a atenção para isso. E é claro, o mesmo vale para quem tem as ações em unit. Então, se você tem 10 ações KLBN11, você tem direito a receber uma ação ordinária. E se por acaso você não tiver uma proporção que alcance o número de ações para gerar uma nova ação, existe um leilão que a empresa faz depois com as sobras e assim você acaba recebendo os valores diretamente na conta corrente da sua corretora. O documento ainda reforça: as ações e as units resultantes da bonificação serão entregues aos acionistas conforme as suas respectivas participações existentes no encerramento do pregão do dia 6 de maio de 2024, que foi a data base, e os acionistas vão receber as frações das ações decorrentes à bonificação, poderão transferi-las privadamente durante o período do dia 13 de maio de 2024 até o dia 13 de junho de 2024. E além disso, também saiu esse aviso aos acionistas, diretamente protocolado no site da CVM, no dia 17 de julho de 2024, confirmando então a
respeito da bonificação de ações e o pagamento delas. Afinal, nessa mesma reunião que eu acabei de mostrar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que aconteceu no dia 16 de abril, foram agrupadas em números inteiros e vendidas na B3 em leilões realizados no dia 1º de julho, 10 de julho e 11 de julho, resultante nas informações detalhadas abaixo, que é a alienação feita dos leilões, ou seja, a venda das ações, onde 95.205 ações ordinárias e 148.214 ações preferenciais foram vendidas ao valor de pouco mais de R$ 4,33 por ação ordinária e praticamente R$ 4,34 por ação preferencial. E com isso, os valores líquidos estarão à disposição dos acionistas a partir do dia 24 de julho de 2024. A Klabin, atualmente com as ações KLBN4, estão cotadas a R$ 4,26, valorizando 3,12% nos últimos 12 meses, o PL um pouco mais elevado, de 13,46%, mas ainda abaixo do benchmark de mercado, e um PVP que mostra que a empresa está 133% acima do seu valor patrimonial. Dividend yield atual de 5,45%. E tem notícia boa também saindo da Copel, através desse comunicado ao mercado, que foi publicado no dia 16 de julho. Aqui, a empresa está informando sobre reajuste das receitas anuais permitidas, ou seja, a RAP, para o ciclo 2024 e 2025. Isso porque a ANEEL estabeleceu que as RAPs da companhia para os ativos de transmissão de energia elétrica vão ser reajustados. E a vigência já começou no dia 1º de julho. De acordo com a nota técnica, as RAPs da Copel, geração e transmissão, ou seja, a Copel GET, e suas participações passam a ser de praticamente R$ 1,6 bilhão, um aumento substancial de 2,1%, já considerando os efeitos de redução do componente econômico da RRPCE, ou seja, realmente um ganho real sem nenhum benefício. Apenas para entender, os ativos 100% da Copel somam 3.700 quilômetros de linhas de extensão, com uma RAP passando de 1,06 bilhão de reais. Já as participações da Copel chegam a praticamente 6.000 quilômetros de linhas de transmissão, com uma RAP de 532 milhões de reais. E com essa soma monumental de 9.685 quilômetros de linhas de transmissão, a Copel chega a uma RAP de 1,595 bilhões de reais aproximadamente. Atualmente, as ações mais líquidas da Copel, CPLE6, são as ações preferenciais categoria B, estão aqui cotadas a R$ 10,29, valorizando muitíssimo, mais de 30% nos últimos 12 meses. O PL está elevado de 14,20, mas abaixo do benchmark de mercado por pouco. Ainda assim, o PVP mostra que a empresa está 26% acima do seu valor patrimonial e o dividend yield atual de 3,74%. E se você tem perdido oportunidades na Bolsa de Valores e quer entender como isso funciona, é que eu estou lançando o primeiro grupo VIP do ativo virtual. Na verdade, tem um grupo VIP e o grupo Premium, onde a principal diferença entre um grupo e outro é que no grupo Premium as mensagens estão liberadas. Já no grupo VIP é mais para quem quer acompanhar as operações que o ativo virtual tem feito, tanto em ações quanto em opções de ações. O foco do grupo VIP é servir de ferramenta de apoio a tomar decisão para os investidores, porque lá eu e o meu time vamos compartilhar diversas oportunidades que estamos de olho no mercado. É claro, para te ajudar a compreender se o grupo VIP do ativo virtual faz sentido no seu momento como investidor na Bolsa de Valores, é que eu coloco um mini teste, apenas para você se autoavaliar se realmente o grupo VIP pode te ajudar neste momento. Então, se você tiver interesse, basta clicar nesse botão aqui, poucas vagas, nesse site que vai aparecer para você neste momento aqui no canto da sua tela, lp.ativovirtual.com.br, que é a página do Ativo Virtual que inclusive tem os benefícios de se tornar membro do canal. Então, além de apoiar o Ativo Virtual, você ainda tem todos esses benefícios. Aqui também você pode fazer a assinatura clicando em Seja Membro para assinar diretamente pela plataforma do YouTube, pagando, por exemplo, com cartão de crédito, ou então agora você pode fazer sua assinatura utilizando o Pix. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito desses comunicados, fatos relevantes e notícias também. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.